A carinha da pessoa que está sendo odiada pelos fãs do Nolan. Vocês fãs do Nolan, me respeitem, tá bom? Eu não sou igual os roteiristas, o diretorzinho de vocês, não. Em 1996, a Disney descobriu que poderia monetizar com cachorros. Supostamente. No longa Os 101 Dálmatas, o filme, temos a versão mais velha de Emma Stone, o Deb, de Debbie Lloyd, o Dr. House e até o pai do Rory, todos reunidos em prol da adaptação de uma animação lançada apenas 35 anos antes. Mas, mais importante do que um elenco de peso, a produção do filme parece levantar uma questão que não quer calar até os dias de hoje. Live actions vieram para melhorar o mundo das animações? O senhor não me derruba. Tá bom, vocês duas deviam se acalmar. Duas? Eu tô totalmente calma! Alô? Como assim, alô? Meu nome é Juno, esse é o Corpo Negro Mídia Branca e hoje eu vou fazer algo sem precedentes. Vou defender o live action de Death Note. Como eu vou fazer isso? Nem te conto. Chega mais, pega seu copo de água, pois se essa é a sua primeira vez aqui, você vai precisar estar sóbrio para falar sobre esse assunto. Ou não, né? Porque a gente vai estar falando sobre Death Note. Então assim, se você quiser estar sóbrio ou não, o que eu recomendo neste calor? Água. E vamos conversar. Seria muito divertido, não é? O quê? Ora, se eu fizer este casaco, seria como se eu vestisse a sua cadela. Deixando 101 Dálmatas, uma fashionista de gosto duvidoso e um casal de bom coração de lado, a verdade é que, provavelmente, a Disney não sabia a mina de ouro que estava desenterrando com a adaptação em live action da animação dos anos 60. Ali, a empresa encontrou uma forma de reciclar suas obras para um novo público, enquanto captava a atenção de pessoas que cresceram com a animação original. Mas, mais do que isso, mostrava qual era o interesse da empresa no mercado: entregar variedade. Seja por nostalgia ou puro revisionismo histórico, acreditamos que a Disney vive de grandes clássicos como Branca de Neve, Cinderela e, sei lá, Frozen. Mas não é bem assim. Essas histórias representam pontos de sucesso em anos de experimentação, trabalho e roteiros fracassados. E nem digo isso como uma forma de exaltar ou ignorar os sucessos do estúdio, mas de olhar para a Disney de uma forma diferente. Ou melhor, olhar para as suas sequências. Ao longo de 50 anos, por exemplo, a marca 101 Dálmatas reuniu uma sequência, 3 live actions, 2 séries de TV e 4 jogos. Com Cinderela, outro de seus clássicos, teríamos 2 sequências e um live action, enquanto A Pequena Sereia teve 3 filmes investigando o passado e futuro da Ariel, além de uma série com 2 temporadas e um live action. Para o professor de cinema e audiovisual da ESPN, Luiz Fernando da Silva, em entrevista para a Forbes, não se trata de falta de criatividade ou uma crise econômica, mas um assunto que já estamos cansados de debater aqui: capitalismo. É isso mesmo, gente, eu vou culpar o capitalismo, porque se existe algo que eu faço nesse canal é culpar o capitalismo sempre que eu posso. A Pequena Sereia foi lançada como animação em 1989, e a Disney pode fazer várias derivações: séries de TV, livros, brinquedos e peças de teatro. Cada uma destina-se a um público e terá seu próprio retorno financeiro. Quem era criança em 1989 e assistiu o desenho, vai ao cinema com os filhos para ver o live action. Isso permite atrair o público para assistir algo que eles já conhecem e gostam. A fala de Luiz não é uma novidade, mas ela toca em um assunto importante quando falamos em live actions: nostalgia. Utilizada pela primeira vez no século XVII pelo médico suíço Johannes Hofer, com a intenção de caracterizar uma doença, nostalgia pode ser definida como saudade de algo, de um estado ou de uma forma de existência que se deixou de ter. Em outras palavras, é um desejo de voltar ao passado. Não foram entradas problemáticas que podem gerar e ser geradas por esse desejo, mas Hofer atribuiu a palavra ao sofrimento e intensa falta que os soldados sentiam de seus países quando cumpriam seus deveres militares longe de casa por longos períodos de tempo, o que levava muitos à depressão. Por muito tempo, nostalgia era vista como um sinal de fraqueza. A ligação feita por Hofer da palavra nostalgia com soldados de guerra e saudade do passado é curiosa, e o motivo disso é o uso que fazemos dela nos dias de hoje. De transtorno, essa palavra se tornou um literal sentimento de retornar ao passado, a um momento mais simples em que não havia boletos para pagar ou crises políticas para se lidar. Quem te critica vai pagar um boleto? Não.
E o motivo de nos vermos enclausurados nesse desejo como se fôssemos verdadeiros soldados de guerra é simples. Não temos verdadeiro controle sobre o nosso próprio tempo. Ou pelo menos é o que dizia Guy Debord. Eu usei esse cara tanto no meu TCC quanto na minha dissertação. E eu não sei falar. Em 1967, com a Sociedade do Espetáculo. Nele, o autor fala sobre como o espetáculo midiático que vivemos é uma relação social entre pessoas instaurada por meio de imagens. De acordo com ele, o sujeito é tão incorporado por esse sistema que o tempo e espaço de seu mundo não lhe são próprios, pois resultam da acumulação dos objetos produzidos e consumidos de forma irreflexiva. Aqui, Debord sugere que o nosso tempo não é mais medido por anos, mas por quantos livros, filmes, séries, textos, vídeos para o YouTube nós consumimos e produzimos. A velocidade metabólica do indivíduo deve se adequar à velocidade tecnológica do sistema, o que faz com que a vida deixe de se basear na duração e extensão e passe a ser mais como uma espiral de inserções no instante, exaltando-se a intensidade que se vive em determinado momento. O comunicólogo Eugênio Trivinio diria algo parecido em 1998, questionando a vida biográfica do indivíduo pós-moderno, que subitamente parece tão frágil, curta e rápida quanto a de um iPhone. Essa vida que nos é dada nesse mundo capitalista não é mais sobre contemplar o vazio, como Hayao Miyazaki tenta nos lembrar em seus filmes, mas sim sobre o quanto podemos fazer para que nosso tempo valha a pena. Quantos filmes você já viu esse ano? Você viu todos os filmes do Oscar? Quantos livros você já leu? Quantos projetos você começou? Olha aqui, já é março. O que você já fez? E aí, enquanto um filme dos anos 2000 se torna um clássico e uma animação de 2008 ganha um live action, que percebemos que o tempo, Sueli. O quê? O tempo está passando, né, Sueli? Viu? Mas ainda existe um problema nessa lógica de Debord. Como diz Fátima, o tempo está passando. As coisas acontecem, a tecnologia evolui e as pessoas mudam. Gerações são formadas e valores são destruídos e reconstruídos. E nesse caos geracional que surge a grande pergunta: como melhorar o original? Ou melhor, como revender algo que já foi vendido? Como fazer com que algo antigo pareça vintage, pareça convidativo, pareça in e não out? Filho do Senhor do Fogo Ozai, herdeiro do trono. Tragam-me todos os anciãos. Eles me retratam totalmente duro e sem humor. Na verdade, eu acho esse ator muito fiel. Como pode dizer isso? Existe um jeito de melhorar o original? Essa foi a pergunta que Albert King, o roteirista de Avatar, o último mestre do ar, diz ter feito após iniciar a produção do live action, baseado em Avatar, a Lenda de Aang, animação de 2008. E mesmo que alguns vão querer que eu fale sobre isso, de fato, minha questão aqui não é sobre o que há para melhorar ou piorar quando se faz um live action, mas porque esses são os conceitos que utilizamos quando tratamos dessas obras. E a motivação principal para isso é meio que óbvia, né? Se é preciso revisitar algo, significa que precisa ser mudado, precisa ser melhorado, pois no fim do dia estamos indo para frente e não para trás. Mas não é bem assim. Theodor W. Adorno, o pai do conceito de indústria cultural, diria que a substituição do antigo pelo novo é a base fundamental da nossa indústria. Por mais irônico que pareça, a novidade se concentra nessa exclusão do novo, já que tudo se constrói sob os moldes comuns da indústria desse sistema, forma que qualquer coisa soe familiar, mesmo sem nunca ter existido. A mesmice da rotina do sistema de produção regula essa relação com o passado e a sensação de semelhança entre seus elementos constituintes, já que todos se originam de uma mesma fonte, a indústria cultural. Resumindo, é mais ou menos quando você assiste um anime e pensa, nossa, ele é bem parecido com aquele outro anime famosinho que tá rolando por aí, né? Ou quando você percebe que todos os pôsteres de filme de Natal são iguais, ou sei lá, que todos os filmes do Timothée Chalamet, o Timóteo faz sempre o mesmo papel. Desculpa, gente, eu tenho certo hate, nem precisava hatear o garoto, desculpa, Timóteo, não foi sem querer. O que Adorno explica é que estamos acostumados a comprar o mesmo produto várias e várias vezes, pois eles não são feitos para vender algo novo e autoral, por exemplo, mas vender algo que já existe. Em Nostalgia e o grande apego da cultura pop ao seu próprio passado, Heloísa Dias e José Eduardo Ribeiro tratam disso ao dizer que os produtos são feitos para vender uns aos outros. Um filme que renomeia certo ator serve para estimular o consumo de seu próximo filme. A canção Hush Hush, da banda The Pussycat Dolls, serve para promover a canção I Will Survive, de Gloria Gaynor. Diga-se de passagem que eu amei, eu tava lendo um artigo e do nada a pessoa virou e falou Pussycat Dolls, Gloria Gaynor. Eu fiquei... Eu gostei desse artigo, vou citar.
Mas ainda tá faltando alguma coisa aqui. Quer dizer, por que a Disney quer que eu reconsuma uma história dos anos 60, só que com a versão mais velha da Emma Stone? Bom, ela não quer de fato que você volte e assista o live action dos anos 90 ou a animação dos anos 60. O seu, o meu, o nosso consumo da criança que cresceu assistindo o Avatar, A Lenda de Aang, A Pequena Sereia, Os 101 Dálmatas e Yu Yu Hakusho é puramente acidental. Uma resposta à nostalgia e ao nosso sistema capitalista que diz que o lançamento do último iPhone já saiu de moda. Nós somos o público já ganho. Vamos assistir o último Mestre do Ar, seja por nostalgia, curiosidade ou simplesmente para falar mal. Mas entre todas essas telas sintonizadas no streaming, tem aquelas que assistem pela primeira vez, que impulsionam a pergunta de Kim. Existe um jeito de melhorar o original? Existe uma forma de você entregar algo novo e completamente perfeito que vá cativar essa pessoa que nunca teve contato com o Avatar? Seja criança, seja adulto. Mas esse público em potencial, será? Tem como melhorar o original? Já é de manhã. Já é de manhã. Já é de manhã! Quando vou acordar desse pesadelo? Lançado entre 1988 e 1995, Parasite é um mangá curioso. Nele, Hitoshi Iwaki conta a história de Izumi Shinichi, um estudante que se vê em meio a uma invasão alienígena encabeçada por seres que, literalmente, parasitam corpos humanos. No melhor estilo invasores de corpos, Hitoshi consegue transpor em Shinichi as dores de uma geração perdida. Nascido cerca de 20 anos depois de lendas como Hayao Miyazaki e Akira Toriyama, Hitoshi utiliza sua obra para tratar desse doloroso período de transição, isto é, entre uma geração que sofreu diretamente os impactos da Segunda Guerra Mundial, como é o caso do Hayao Miyazaki e do Akira, e a outra que vive sobre a memória e essa possibilidade constante de uma nova guerra eclodir. Desta forma, para além de uma trama com invasão alienígena, Parasite é sobre amadurecimento, entender o que há de ruim no mundo e como eu, você, nós, toda a sociedade, podemos tentar mudar essa situação. No decorrer da história, Shinichi vai mudando sua personalidade ao se ver compartilhando o corpo com um desses parasitas. Enquanto pergunta se ele ainda é um humano, ele também questiona qual o seu papel socialmente. Será mesmo que a nossa vida é feita de acordar, trabalhar, dormir e repetir essa rotina? Será que ainda há tempo de contemplar a existência quando estamos sendo atravessados por tantos problemas? Na minha opinião, Parasite não entrega nenhuma resposta para essas perguntas, mas ela faz ainda melhor. Aponta, sugere, questiona. Foi então que, 24 anos depois do lançamento de Parasite, a Madhouse decidiu colocar a história na mão de Kenichi Shimizu. A adaptação do mangá para o anime é bem fiel, mas não é sobre as semelhanças que eu quero falar agora. Pelo contrário, as diferenças. Quando Shinichi acorda na noite seguinte à invasão alienígena, ele percebe que tem algo estranho. Sua mão não parece mais ser sua de fato. Só que, que adolescente já não acordou no ensino médio e pensou, gente, tem alguma coisa de errado. Não sei o que é, não faço ideia do que está acontecendo, mas tem alguma coisa de errado. As coisas mudam no decorrer daquele dia quando ele consegue impedir o atropelamento de uma garota usando apenas a palma de sua mão. Isso mesmo, ele é o Edward Cullen, ele é um vampiro. Stephenie Meyer leu Parasite. Ou talvez a Stephenie Meyer mandou Crepúsculo pro passado e aí o autor de Parasite leu e usou essa cena em Parasite. E aí isso é aquele dilema de Bootstrap, não tem? Do paradoxo. Ah, meu Deus, eu consegui meter viagem no tempo num vídeo que não tem nada a ver. É então que Shinichi, completamente assustado, vai correndo para casa e pesquisa no Google. E tudo bem, essa cena é meio que ridícula. Você pensar que o garoto ele vai lá pesquisar no Google. Meu corpo foi tomado por um parasita alienígena? O que está acontecendo comigo? Invasores de corpos. Ver, assistir online. No meu caso, eu acho que eu só ia entregar na mão de Deus, sabe?
Mas o diretor Kenichi Shimizu está dizendo com essa cena que essa história pode até se tratar da autoria de Hitoshi Iwaki, mas ainda assim é a sua visão sobre Parasite. A história original de Shinichi se passava nos anos 80, que significa que não existia internet, não existia a possibilidade de pesquisar qualquer coisa em um computador. Desta forma, no final daquele dia, ele apenas se veria completamente amedrontado, sem saber o que fazer. Mas agora, essa versão do personagem tem o seu fiel escudeiro, o Google. No decorrer dos 24 episódios, Kenichi, infelizmente, deixa esse seu lado moderno de lado e acaba seguindo os eventos do mangá de forma bem fiel. O que me leva a uma pergunta. Será que ele deveria mesmo ter feito isso? Será que ele deveria ter parado ali? Estávamos no início das redes sociais. Essas ferramentas também não afetariam o mundo de Parasite? Jornais, televisão, mídia. Como isso se amarraria em um mundo que, diferente dos anos 80, qualquer um pode ser um produtor de conteúdo? Você quer mesmo me dizer que não teria nenhum videozinho no YouTube? Uma coisinha boba, assim, tipo, aqueles vídeos, tipo, alienígena pego. E aí é tipo uma coisa tão mal feita que todo mundo ia ficar duvidando. Qual a sua mensagem para a Terra, Belu? Apenas que você é conhecimento. E quando eu descobri sobre a adaptação de 2014 em live action de Parasite, pensei que ali poderia ser o lugar certo para experimentar, trazendo uma dose de horror corporal, deixando as questões de pertencimento ainda mais brutais quando colocadas lado a lado das redes sociais. Porém não, a adaptação em 2 partes dirigida por Takashi Yamazaki é boa, mas é apenas uma versão resumida dos 24 episódios de Shimizu. O que não é ruim, de novo. O anime Parasite é muito bom, mas será que o filme deveria ser só isso? Parasite é uma obra incrível e tudo que eu falei aqui é apenas o topo do iceberg de uma interpretação do universo de Hitoshi. Ainda existem abordagens políticas, sociais, psicológicas, antropológicas, sei lá mais o que podem trazer um olhar diferente para a trajetória de Shinichi. Mas por que nessas 2 adaptações nos contentamos em ser apenas fiéis ao original? E eu vou abrir um parênteses aqui. Eu bem queria falar sobre Parasite The Grey, porém eu não quero esperar o dorama sair para eu fazer esse vídeo. Eu realmente queria fazer um vídeo sobre live action agora. E vai sair Parasite The Grey, que é uma adaptação da história do Iwaki, só que completamente diferente. É exatamente isso aí que eu tô falando nesse vídeo, sobre você pegar o conceito e tentar trabalhar ele para os dias de hoje e trazer algo de novo. Eu estou realmente muito animado. Quando eu ouvi falar disso no ano passado, eu fiquei, cara, eu quero ver isso. Netflix, me liga, a gente faz um projetinho. Quantos vídeos eu já falei, vai lá na Netflix que tem, e eu não recebi um tostão, tá bom? Eu pago a minha assinatura da Netflix, e a Netflix não me dá nenhuma assinatura de graça. O que estamos ganhando quando reproduzimos quadro a quadro algo que amamos? Apenas a nostalgia deliberada e o bolso de bilionários ainda mais cheios? Ou algo diferente para conversarmos e debatermos? Em outras palavras, Deus está triste com tanto nerdola reclamando de live action. E eu também. Me solta, sua velhota! Você vai ver só, vovó! Ele é um garoto imprestável. Idiota também é esculacho, né? Mas que papo deprê é esse? Então já é. Yu Yu Hakusho é um dos responsáveis por eu amar animes. Lembro de assistir escondido na televisão, uma qualidade péssima, porque o canal não sintonizava direito. Canal sintonizar direito é uma coisa que essa geração já não sabe. E eu lembro que eu assistia escondido, porque pra minha mãe o desenho era meio violento demais. Mas eu amava tudo aquilo ali. Eu amava aquele universo. Como os demônios tinham aquele aspecto estranho. A personalidade de cada um dos personagens do time Urameshi. O visual icônico do Kurama. O chicotinho. Gente, eu amava. Tudo era simplesmente apaixonante. Mas se Yu Yu Hakusho foi responsável por esse meu amor por animes, também foi quem me mostrou que, bom, nem tudo é tão incrível quanto parece. A obra de Yoshihiro Togashi é no mínimo confusa. Quando adentramos no anime, vemos uma mudança constante de narrativa. Do garoto morto tentando ser uma boa pessoa, para a trama do detetive espiritual, e aí a gente tem mais torneio. São camadas e camadas de história que você fica, tá, não parece que a história começou desse jeito. E muito disso se deve à forma como Yu Yu Hakusho foi sendo elaborado. O mangá foi escrito nos anos 90, e ao invés do público, era o editor que apontava o que precisava ser mantido ou modificado. Cada mudança de arco é o Togashi alinhando suas ideias
ideias ao que o mercado pedia. Quando falamos em lucro, mercado, público, isso é bom. Mas quando falamos em narrativa, escolhas autorais, não é tanto. Ler o mangá de Yu Yu Hakusho é se encontrar com essas mudanças bruscas e pensar, tá bom, né? Fazer o quê? Mas e se a gente pudesse rever toda essa história? Tirar os pontos que não são tão relevantes, escrever o que poderia ser melhorado, acelerar algumas coisas, trazendo um tom atualizado, mas sem se esquecer do impacto do anime antigo. Esse é o propósito do live action de Yu Yu Hakusho de 2023. Em 6 episódios, a produção conseguiu compilar a história de Yusuke, mas sem se perder em escolhas criativas que, em resumo, eram escolhas mercadológicas. E no fim do dia, Shotsukigawa trouxe algo completamente novo para o universo de Togashi. E, sinceramente, isso é ótimo. Diferente de Avatar, o último mestre do ar, que parece se segurar com unhas e dentes para imitar o trabalho de animação de Michael DiMartino, Brian Konietzko. Yu Yu Hakusho, a série, aceita os problemas do anime e tenta entregar uma interpretação diferente da história de Yusuke Urameshi. Quando o roteirista Kim foi perguntado sobre as mudanças entre o último mestre do ar e a lenda de Aang, ele disse que foi adicionado mais realismo. Além de que, eu sinto que tiramos o quão Sokka era sexista. Eu sinto que existem vários momentos no original que eram estranhos. E de fato, não vou tirar a razão de Kim em reclamar do Sokka. Eu faço isso o tempo todo, gente. Se concordo ou não com a fala de Kim, isso não importa. Mas me deixou um gosto amargo quando lembrei de Yu Yu Hakusho. Como disse, o mangá e anime de Togashi é confuso. Não só isso, mas também complicado. Ao longo dos anos, a história de Togashi foi apontada em vários momentos como sexista e até transfóbica. E de fato, ela teve esses momentos. Mas, em momento nenhum, o live action ignora isso. Pelo contrário, ele brinca com essas questões. Kuwabara, por exemplo, é o típico mulherengo no anime e mangá. Nessa versão, temos esse lado romântico dele ser demonstrado como algo mais inocente. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom. Ainda assim, sabemos que é incômodo, até porque a gente está falando de um cara que simplesmente para a missão do nada e fica encarando a garota e pensando, nossa, é o amor da minha vida. Ele acabou de conhecer ela. É incômodo, é estranho, mas ao invés de tornar a cena apenas estranha, ou simplesmente dizer, isso era estranho, a gente tirou, Show adapta e atualiza, entregando algo novo, mas sem se esquecer da memória que o antigo causa na gente. Infelizmente, não é isso que acontece com o Sokka em O Último Mestre do Ar. O irmão de Katara, nessa versão, me parece meio sem alma. Na animação, ele é sexista por um motivo. Ele entende que mulheres são apenas mães e esposas. É quando ele passa a ser cercado por mulheres fortes, além da sua irmã, que ele percebe que podemos ser algo além do que os nossos gêneros biológicos nos dizem que somos capazes de ser. E esse é um arco incrível. Negar isso completamente, enquanto se agarra em estética e enquadramentos idênticos ao da animação original, é preguiçoso. Pelo menos pra mim. Shall we begin? Okay. Relax, Light. You're asleep. E falando em mudanças, vocês lembram de Death Note? Eu sinto que agora vai rolar vários flashbacks de guerra com as pessoas lembrando de ter assistido Death Note, né? De Tsugumi Ohba e Takeshi Obata. Death Note foi um dos mangás e animes mais populares do início dos anos 2000. Nele seguimos Light, um jovem japonês que encontra um Death Note, isto é, um caderno da morte. Um caderno capaz de matar qualquer pessoa que tenha seu nome escrito nele. Quando Light começa a utilizar o caderno, é quase como uma brincadeira, mas acaba o transformando em um verdadeiro deus do novo mundo, punindo aqueles que falharam com as leis do homem. Em 2017, a animação recebeu sua primeira adaptação americana, que vale ressaltar que é, de fato, a primeira adaptação live-action americana. Death Note teve cerca de 3 filmes no início dos anos 2000, Death Note 1 e 2, aí teve um filme solo do L, né? Depois teve um dorama, mas Death Note tem muita coisa, inclusive peça de teatro. E podemos dizer com facilidade que se tratou do maior fracasso entre as adaptações de anime. E sim, eu lembro que existe o Dragon Ball Evolution, inclusive eu assisti, tá bom? Eu revi recentemente, eu lembro de Dragon Ball Evolution.
Porém, Death Note de 2017 tem um gosto diferente pra mim. Enquanto Dragon Ball Evolution não tentou nos convencer que seria algo bom, a produção da Netflix nos prometia uma releitura do trabalho de Tsugumi Oba, mas ambientada nos Estados Unidos. O que pra mim significaria a união de Death Note com questões interessantes sobre punitivismo e o sistema penitenciário americano colocadas em xeque nas mãos de Kira. E tudo isso com um Eren negro, que poderia mostrar como os presídios são apenas uma máquina de moer e torturar pessoas negras. Tá vendo onde eu quero chegar? O live action de 2017 de Death Note não precisava ser igual ao mangá ou ao anime. Todas as peças para se entregar algo, pelo menos, interessante, estavam ali. O único problema é que não foram dispostas da melhor forma. Inclusive, eu acredito que eles objetivamente pensaram qual deve ser a pior maneira de a gente fazer esse filme. Mas ainda assim, eu me sinto inclinado a defender algumas coisas nesse Death Note, principalmente o L vivido por Lakeith Stanfield. Além do ator ser um fã declarado de animes, seu personagem parece ter muito a dizer. Seu interesse pelo Kira vai além de um desejo por justiça, mas é um olhar apurado sobre todas as questões que eu mencionei anteriormente. Ou pelo menos é o que o ator disse em entrevista para o The Verge. Eu acho que Death Note apresenta comentários sociais sobre moralidade e mortalidade. Questões sobre justiça e quem é o árbitro que decide quem vive e quem morre. Nós estamos pegando o material original e criando uma nova história. A versão original é o esqueleto. Nós trouxemos o sangue, as tripas e a pele. E é isso que o filme se tornou. Apesar de eu não achar que os roteiristas fizeram um bom trabalho com o conceito de utilizar o esqueleto apresentando uma nova pele, esse não é um conceito ruim. Na verdade, o produto final de Death Note nos mostra exatamente o que os produtores acreditavam que se tratava o anime. Uma obra vazia, com personagens exagerados e nada a se dizer. What they want is a god. So let's give it to them. E depois de tantos pontos positivos e negativos, você deve estar se perguntando: tem como fazer um bom live action? Você não é o bêbado do bar? Que bom que causei uma boa impressão. A impostora, o caçador de piratas e o prisioneiro. Quem diria? Os três trabalhando juntos. É! Somos um bando! Não, nada de bando. Sempre quando falo em bom live action ou live action ruim, lembro de uma produção que não tem mangá nem adaptação. Apenas um anime incrível, Sarazanmai. De 2019, Sarazanmai é sobre 3 garotos de ensino fundamental que se encontram com uma criatura sobrenatural que os transforma em guerreiros. Eu até poderia dar mais detalhes sobre a obra no geral, mas vamos dizer que é como e se Sailor Moon não tivesse pudor nenhum e decidisse entrar na minha casa e comer o de toda a minha família. Eu acho que essa é a minha melhor explicação. É muito bom, gente. Apesar disso, é muito bom. Sarazanmai é um verdadeiro caos visual e auditivo. Temos momentos musicais, dança, mitologia japonesa, placas com informações importantes e diálogos com significados ocultos. Em outras palavras, é impossível compreender um anime em sua totalidade. Pelo menos pra gente que é brasileiro. Talvez para um japonês, sabendo tudo, seja mais simples, mas ainda é difícil. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E isso é o que tornou essa produção tão fascinante para mim. Ela não se importa com o que o espectador está esperando assistir. Pelo contrário, ela ignora suas expectativas e entrega o que você precisa ver e não o que você quer ver. Ok, Juno, mas o que isso tem a ver com live action? Live action, adaptações, não deveriam ser sobre o que queremos ver. Não é sobre a Ariel ser branca e ruiva de farmácia como no original, ou se o Sokka vai ser um feminista modelo, mas talvez sobre o que aquele diretor pensa da obra, o que ele quer dizer com essa adaptação. Ele quer apenas adaptar quadro a quadro cenas animadas em cenas feitas por pessoas reais? Ok, mas por baixo disso, o que ele realmente quer dizer? E se Sarazanmai me ensinou alguma coisa, é que tudo está nos dizendo algo. Infelizmente, talvez a gente nunca entenda tudo. E tá tudo bem. É nesse ponto que eu consigo ver algo positivo e levar personagens animados para o mundo real. Com todo respeito, mas eu não quero ver uma versão sem erros de Avatar: A Lenda de Aang. Mas o que Albert King tem a dizer sobre o surgimento de um Messias capaz de arruinar ou salvar o mundo? E diga-se de passagem, esse é um tema que casa completamente com a gente, sabe? Com o que está acontecendo agora.
em pleno 2024. Eu não quero ver quadro a quadro refilmado de uma história que eu já conheço, mas reimaginar o que uma Ariel negra pode significar, seja no fundo do mar, em terra firme ou nos parques da Disney. E se é para copiar quadro a quadro, que seja por um motivo bom, que seja realmente porque o diretor quer e não só porque se for diferente os fãs vão ficar tristes. Será que queremos fidelidade porque o original é sempre melhor? Ou é só para encher o bolso de algum bilionário adaptando uma obra famosa? Qual é o real objetivo disso tudo? Vender bonequinho ou contar uma boa história? Provavelmente alguém vai usar esse vídeo. Olha aqui, fala mal do Nolan, mas tá aí falando bem de Death Note de 2017. O que eu faço no meu canal? Me humilho e acabo com toda a minha credibilidade, que já não é muito bom. Se o seu amigo gostou de Avatar, o Último Mestre do Ar, manda esse vídeo pra ele. Se ele odiou, manda também. Manda pra sua avó que não sabe o que é Avatar. Manda pra aquele primo chato que sempre diz: ai, mas porque o Avatar da Lenda de Aang é melhor. Manda pro seu namorado que falou que você não sabe o que é Avatar, porque o único Avatar que existe é do James Cameron. Manda pra todo mundo. Grupo da família? Manda. Aí depois você curte aqui, depois você deixa um comentário falando: Juno, eu odeio Avatar, não gosto de você. Para de fazer vídeo. Coloca também lá. Não. Eu deixo, gente. Eu deixo. É isso. Tchauzinho. Eu não sei terminar vídeo, gente. Ai, desculpa. Vocês sabem que eu não sei.